E aí galera, tudo bem? Professor Bruno aqui para mais uma videoaula de inglês. Hoje vamos falar sobre os Object Pronouns ou pronomes objetos, tá? Vamos vendo aqui durante a aula, vocês vão conhecendo melhor. Os Object Pronouns, pronomes objetos, constituem um tipo de pronome pessoal, galera. Lembra dos pronomes pessoais, tá? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Isso são pronomes pessoais, beleza? Constitui um tipo de pronome pessoal que funciona como objeto do verbo ou da preposição em uma oração, tá? Em uma frase. Ou seja, usamos os pronomes objetos após um verbo ou preposição em uma frase. Como assim, galera? Após um verbo e preposição? Aqui nesse slide a gente tem os pronomes, tá, galera? Temos dois tipos de pronomes aqui, a gente tem os pronomes pessoais e os pronomes objetos, que é o que a gente está vendo nessa aula, tá? Os pronomes pessoais são esses daqui, galera. Em português a gente fala eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Que seria I, you, he, she, it, we, you e they. Cuidado, tá, galera? Isso daqui são pronomes pessoais, os famosos sujeitos que a gente fala, o sujeito da frase. Quando o professor pergunta para você o que é um verbo to be, por exemplo, tem gente que fala, verbo to be é I, you, he, she, it, né, professor? Não. Verbo to be, galera, é am, are, is, que são as conjugações de verbo. Isso daqui é tudo sujeito, tudo pronome. Nesse caso ali, pronome pessoal, tá? E o que a gente vai ver hoje que são os pronomes objetos, que são me, you, him, her, it, us, you e them. Beleza? Quando que a gente usa esses pronomes objetos? Como já expliquei no slide anterior, a gente usa eles depois de um verbo ou preposição. Muita gente confunde, galera, por exemplo, para fazer uma frase simples, como por exemplo, eu amo ele, né? Você pega eu, que em inglês é I, pega o verbo amar, que é o verbo to love, e coloca ele em inglês que é he, fica I love he. Isso? Não, galera, nesse caso aqui eu usei o exemplo I love she, que seria eu amo ela, né? Eu, I, love, que é o verbo amar, e she, que é ela, certo? Eu amo ela, I love she. Não, nesse caso está errado, galera. Por quê? Quando esse pronome ele vai depois de um verbo, né, nesse caso aqui é o verbo amar, a gente não usa o pronome pessoal, pronomes pessoais, que são esses que estão aqui. A gente vai usar os pronomes objetos, como eu já expliquei para vocês, pronomes objetos vêm depois de verbos ou preposições. Ou seja, galera, isso daqui está errado. Se eu quero falar eu amo ela em inglês, vai ficar I love her, que seria um pronome objeto. Então é isso, é dessa forma que a gente usa os pronomes objetos, depois de verbos, tá? Então eu amo ela, I love her. Se eu quero falar que ela me ama, ela é she, verbo amar com Szinho, porque está conjugando, fica she loves me. Se eu quero falar que, sei lá, ele nos ama, né? He loves us, tá? Sempre usando pronomes objetos depois de verbos, tá bom? Nesse outro slide aqui, galera, eu trouxe vários, após um verbo, né, usando pronomes objetos após um verbo. Nesse caso, eu usei o verbo amar em todos eles aqui, como a gente estava vendo aqueles exemplos que eu estava falando para vocês anteriormente. Então, se eu quero falar eles nos amam, ou melhor, eles me amam, tá? They love me, né? Usamos pronomes objetos. They love you, eles amam você. She loves him, ela ama ele. He loves her, ele ama ela. She loves it, ela ama ele ou ela, que seja um animalzinho de estimação, por exemplo. They love us, eles nos amam. We love you, nós amamos você. And I love them, que seria eu amo eles, ou eu os amo, tanto faz, tá? Então basicamente é isso, galera. Usamos os pronomes objetos depois de um verbo. Nesse caso aqui a gente usou o verbo love, que é o verbo amar. Você pode ser qualquer verbo, pode ser o verbo gostar, qualquer verbo que vocês possam imaginar. Se depois de um verbo vai no pronome, esse pronome tem que ser pronome objeto. Aí aqui nesse outro slide, galera, a gente tem aqui após uma preposição. Então quando a gente usa os pronomes objetos após uma preposição, lembra? São usados depois de verbo e preposição. Nesse caso aqui são essas preposições, galera. Então eu estou com ela, né? Então esse com é uma preposição e aqui depois vem o sujeito, que é ela. Nesse caso, esse sujeito a gente vai usar o pronome objeto, porque está vindo depois dessa preposição que é o cão. Dê isso a ele, né? Está vindo aqui também depois de uma preposição, dê isso a ele. Isso foi ótimo para ele, também preposição, depois um sujeito aqui. Eles foram duros com a gente, né? Então esse com aqui também como preposição.
Nesses casos, para formar essas frases aqui, como estão indo depois de preposições, a gente vai usar os pronomes objetos, né? Os object pronouns. Ou seja, para falar eu estou com ela, I am with her. Eu estou com ela, I am with her. Her, que é ela, né? No caso, depois dessa preposição aqui. Give it to him. Dê isso a ele. Give it to him. Him, porque está indo depois de preposição. It was great for him. Isso foi ótimo para ele. It was great for him. They were hard on us. Eles foram duros com a gente. They were hard on us. Beleza? Então a gente usa os object pronouns depois de verbos e preposições. Bem tranquilo, né? Aqui no último slide a gente tem as atividades, tá, galera? Eu vou colocar uma imagem para vocês que vai estar aparecendo agora nesse momento. Façam essas atividades e mandem para que eu possa fazer a correção. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham. Se gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Dúvidas, me perguntem que eu vou estar ajudando cada um de vocês. Valeu? É isso aí, galera. Então, até uma próxima. Falou!